Me deu até azia agora. Azia. Ó, tanto lugar pra cavar, tanto lugar pra gente plantar. Eu cavei justo onde estava o cano do nosso esgoto. Eu não acredito. Ai, papai, né? E o druida tá ali, ó, seguindo os trabalhos como se não tivesse acontecido nada. Tá tranquilo, né? Enquanto isso, claro, eu me desesperei aqui, corri lá pra pegar vocês aqui pra mostrar o que tá rolando. Olha só o tamanho do estrago aqui, ó. A terra super compactada, já tava difícil de eu cavar. E agora eu parei uns minutinhos e fiquei pensando no que vou fazer, né? E a ideia é primeiro cobrir esse cano para não entrar terra, preenchendo com o saco. E aí eu vou ter que limpar o entorno do cano e cortar de repente um outro cano ali, ó, e colar com silicone. É a solução que eu acho que vai dar certo. Será? Bem, hoje o vídeo começa com esse desafio aqui no sítio. Nossa, cuidado para não pegar outra parte. Nossa, mas dá até um mal-estar mesmo na gente quando acontece essas coisas. A gente pensa em desistir, pensa, devia estar ali dentro, mexendo no computador. Mas é isso, é respirar fundo e para todo problema existe uma solução, né? Então, tudo que eu queria era tentar salvar essas plantas, os podocarpos, que na verdade eu nem sei se vão aguentar, né? É só uma tentativa. Tá assim, ó. Tem uma pedra aqui. Vem pro colinho, vem. Ó, eu acabei agora. Acabei de cavucar aqui no entorno. Opa! O caimento tá ótimo. Nossa, tá Passa ótimo. voado, né? Passa voado. E vou falar pra vocês que aqui, esse cano, ele é apenas da passagem de uma privada. Então, ele não chega a atingir a borda desse cano, eu digo na altura, que né, não chega a preencher. E o declive é tanto que ele desce a milhão. Uma coisa que é boa porque não deixa cheiro. Então, eu não vou desenterrar o cano todo, até porque a gente não tinha essa emenda aqui na roça. Estamos distante da cidade. E viver na roça é isso, é aprender também a improvisar. Se não der certo, mais pra frente a gente troca. Mas por hoje vamos tentar o que eu pensei aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu pra suar aqui, viu? Cortei aqui o cano no meio, um pedacinho de cano. A ideia é só usar essa parte, ó. Vamos ver se vai dar certo. Torcida aí, ó. Deu até um eco aqui no buraco. Ó.
Olha, deu certinho, gente. Esse não, esse eu acho que teria que cavar mais. Aê! Aê. Eita, nós! Encaixou igual o dedo do nariz. Agora eu vou dar uma limpada, passar um paninho e passar cola. Se bem que com a terra ele próprio vai assentar assim, ó, e não vai ter problema. Mas vamos prevenir, né? Colar. Druida falou que nem precisava disso, hein? Mas seguro. Vou deixar para vocês completarem. Olha o estado da luva. A unha já tá aparecendo ali. Nem repare na unha também, minha gente, que mexendo com terra. Agora eu vou ter que colocar uma pedra, alguma coisa até secar. É como o Fá tava falando aqui. Às vezes é mais fácil do que a gente imagina, né? E ainda bem que foi fácil. Mas na hora dá um... Nossa, quando acontece essas coisas, você não pensa, né? Por isso que é bom respirar. E pra tudo, dar um tempinho e pensar na solução. E deu tempo certinho, ó. Deu uns 10, 15 minutos aqui. Não vou esperar mais, porque eu resolvi deixar essa pedra sobre a emenda que a gente fez, até para prevenir futuros cortes. E acabamos até marcando onde ela passa com essas pedras também aqui, ó. E agora eu vou cobrir, né, Oni? Você vai me ajudar também a cobrir de terra aqui o buraco? Que nada, né? Joinha tá falando ali, ó. Cobrir porque vem chuva. Já tá garoando. É sério, Oni, que você tá comendo o farelo das galinhas? Eu peguei a Oni comendo farelo, acredita, Druida? Acho que é o arroz, hein? Não é o arrozinho que eu joguei pro frango? É. Ah, menos mal, né, Oni? Pelo menos, aparentemente, tudo certo aqui. Terminamos de plantar aqui o podocarpo, né, Oni? Tiramos as folhas secas e olha só, eis que tinha um aqui verdinho no meio da moita. Esse daqui já não, ó. Mas mesmo assim, um desses galhos demonstra estar verde ainda. A gente tirou as folhinhas secas, assim a planta, essa parte seca não suga toda a energia da planta. Então, capaz que brote novamente. Vamos ver. E finalzinho do dia aqui na roça. A área da fogueira tá ficando top. Olha, a gente vai espalhando as coisas. E às vezes assim, ó, passa por um lugar e acha uma coisinha. Mas onde eu quero levar vocês é lá na horta. Como tá linda, 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 linda. Cheia. Parece um buquê, né? E acredito eu que essas daqui sejam as sementinhas que eu joguei da mesma planta. E é aqui que eu queria chegar, ó. Deixei ligado no gotejamento a nossa horta aqui no caixote. E olha, para nossa surpresa, tcharam! Os tomates sobreviveram à geada. Agradeço de todo o coração quem passou a dica para não tirar os tomateiros que estavam todos secos. E realmente, quando eu fui cortar as folhinhas, deixaram aí nos comentários para mim tirar as folhas secas. E eu tirei e aí vi que realmente o caule estava verdinho. E agora eles já estão ficando cheios novamente.
E engraçado que o tomateiro é assim, você mexe um pouquinho, fica um cheiro maravilhoso aqui, ó. Só que tem um detalhe. Tem um bichinho pegando aqui. Tem esses dois que eu acabei tirando, ó, e já vou jogar aqui pra baixo as sementinhas que vai que brota, né? Esse daqui, olha que coisa mais linda, gente. O primeiro tomatinho que a gente vai colher aqui, ó. Dois tomatinhos. Acho que esse também dá pra tirar, hein? Tá meio verdinho. Esse já foi atacado, ó. Outro bichinho. Esse também. É, aprendendo, né? Ninguém nasce sabendo, então a gente vai aprendendo. Ali os italianos ainda estão verdes. Pra cá tem outro vermelhinho, mas já atacaram. Então tá aqui nossa primeira colheita de tomate. Deu pouquinho, ó. Deu 5. Mas vou falar que é muito gratificante. De uma mudinha tão pequenininha. Plantar, cuidar, regar e depois colher assim, ó. E que eu espero que daqui um tempo, antes da gente sair para viajar, a gente possa colher bastante coisa. Aqui. Pronto, tá aqui, ó. Já regamos. Tem esse sisteminha, na verdade, que rega sozinho, né? A gente abre com uma pressão menor, abre pouquinho o registro e essas mangueiras tem vários furinhos. E acaba que gotejando, se abre mais forte, espirra. E assim a gente deixa alguns minutinhos regando aqui. E aqui tá o alho, ó, que plantamos do dente de alho. O almeirão. E tá faltando coisa aqui, hein? Vamos ver se esses dias aí pra frente a gente consegue plantar. E aqui, olha só, nasceu um mini girassol. Bem pequenininho, ó. Dá o tamanho de um tomate quase. Uma gracinha. Olha a força da natureza, né? No meio de toda essa parte seca que tá, né? Ele cresceu e tá ali lindo e forte. E não podíamos encerrar esse episódio sem mandar os abraços especiais. Isso aí. E vamos começar pela Jocilene Brito, de Salvador, Bahia. Ô, Bahia! Terra boa, rapaz. Axé! Outro abraço muito especial vai para uma amiga minha, já trabalhamos juntas, a Camila Matos, e o filho também, o filhinho dela, o Léo, que completou até 5 aninhos no começo do mês agora. Parabéns! Parabéns, Léo! Eles estão de onde? Eles são de onde? Hoje a Cá vive na Austrália. Tá longe demais, Um velho. abração, Cá, um abraço muito especial, saudades. Isso aí, pô. E agora é só a letra. Agora é minha letra. Ah, falar também que a Cá
Tem 2 gatinhos. Ah, é? Aham, o Gringo e a Kiara, o mesmo nome da nossa gatinha. Que ela tá por aí agora passeando. Tá rodando. E o próximo abraço vai para Márcia de Melo, Rio Grande do Sul. O próximo é Brisa Mar, também sempre comenta lá, mas não sabemos de onde. Ivanete e Cláudio, de Uruara, lá no Pará. Que legal. Rapaz, o que Quero significa ainda Uruara, hein? conhecer, hein, Pará. Tá na então lista. vamos. Adriana e Tairone, de Brasília. Distrito Federal. Ai, me travou a língua agora, hein? Márcio Cunha, JF. De Juiz de Fora, Minas Gerais. Aqui pertinho, como dizem os mineiros. Isso aí. Erivandes e Cida, de Paulínia, São Paulo, lá onde tá a Combosa. Inclusive, temos que marcar em dia lá. Temos. Vamos lá, hein? Mais uma. Naida, de Belém também, lá no Pará. Sheila e Medianeira Estrada. Ó, É também. isso mesmo? É isso mesmo. É a Sheila e a Medianeira na estrada. Ah, deve ser o motorhome, a Kombi Pode Home. ser. Não fala de onde é também. Arita e a filha Ana Carolina. E sua gata Antonella, lá de Mariana, Minas Gerais. Tá pertinho de nós, aí. É legal que aqui no nosso canal, assim, a gente fala que vocês são a nossa família, a nossa segunda família. E é uma família grande que não é só constituída de pessoas. Não, tem muito bichinho também, tem muito Tem, pet. você vê? E tem criança, tem de todas as idades. Isso que eu acho muito bacana. Eu falo, nossa. Tem mesmo. Vamos pra frente. Vânia e José, também não sabemos de onde é. Cláudia Reis, de Jacareí, São Paulo. Maria do Carmo Vigas, de Caxias do Sul. Viegas! A minha letra é muito ruim, gente. Pode falar, Heitor. Carmen Irata e a família, lá de Guarulhos, São Paulo. Darnícia, de Fortaleza, Ceará. Ô, terra boa também, viu? Ana Maria e Emilene Osório, Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Denise de Araquari, Santa Catarina. A Eliane Gonçalves Ferreira, de Frutal, Minas Gerais. João Lucas, regador de plantas. É, ele falou que ele e a companheira, ele falou que ele e a companheira sempre quando começa a assistir nossos vídeos, já sai depois do vídeo, já começa a regar as plantinhas. E agora ele falou que metade da vida dele é regar planta e a outra metade é esperar alguém falar, ai papai. Vai outra aqui, ó, Cibele Monteiro, de Porto Feliz, São Paulo. Lá a galera deve ser feliz, né? Ué. Annelise Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro. Cleiton Cleirton e Kelly, é o Trava-Língua, Guarapuava, Paraná. E é isso aí, um abraço geral para todos vocês que acompanham aqui o canal, os episódios do Combinômades nessa temporada Pé na Roça, que a gente tá amando. E a gente ficou muito grato com os comentários de vocês, falando que estão gostando também, né? Tá bom, valeu cada um aí pelo incentivo. E a gente sempre espera um comentário dando dicas. Tem alguma dúvida, sugestão? Deixa aqui nos comentários também, tá bom? A gente segue, agradecendo também quem participou da live, contribuiu aí com a ajuda lá pra Combinha. Logo mais a gente vem com novidades. Isso aí. Por enquanto, paz, amor e até o próximo episódio. Ai, papai!